Olá, bom, hoje então eu vim responder aquela tag dos 50 fatos sobre mim. Eu não sei exatamente quantos fatos eu consegui juntar aqui, eu fui anotando, comecei contando, depois eu desisti. Não sei se deu 50, mas a minha intenção é ir falando aqui e conforme eu for lembrando de outras coisas eu vou incrementando também. Eu fiquei um pouco assustada com essa tag porque ela começou, gente, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2009, entre as meninas dos vídeos de belezuras, e a gente tinha uma tag que chamava 5 fatos sobre mim. Então, de repente, aí começou a aumentar, né? Tinha um pessoal fazendo aí no começo do ano 10 fatos sobre mim, 10 fatos sobre os meus livros. Aí, de repente, agora são 50. Falei, caramba, melhor responder logo antes que daqui a pouco chegue a 100, 200. E a minha intenção é fazer esse vídeo aqui sem cortes. Então, o pessoal que fica falando, você corta demais. Tá. Agora você vai entender por que eu corto demais os meus vídeos, tá bom? Então vamos lá, eu vou seguindo aqui, conforme eu for lembrando eu vou incrementando, tá bom? Então, o primeiro fato sobre mim é que meu aniversário é no dia 24 de novembro. E daí, Tatiana? Bom, vocês sabem, né, que não vai ter nada de muito útil nessa tag não, tá? Mas enfim, era pra eu ter nascido no dia 22, que aliás é o aniversário da minha mãe. Só que eu ainda não tava pronta psicologicamente, eu resolvi ficar mais 2 dias. Segundo fato sobre mim é que eu sou uma pessoa cachorros. Eu gosto mais de cachorros do que de gatos, apesar de eu ter passado a minha infância inteira pedindo um gato pra minha mãe. Eu era muito fã de Maurício de Souza, enfim, né? E eu adorava o gato da Magali, o Mingau. E eu queria, porque eu queria aquele gato fofo. Mas, enfim, aqui em casa todo mundo sempre preferiu cães e acabou que eu nunca tive um gato. Mas eu não sei, de repente... Eu sempre achei que eu fosse virar a velha dos gatos, sabe? Assim, quando me aposentar e tudo mais. Então acho que ainda há esperanças pra eu ter um gato fofo. Número 3. Bom, vai ter que ter um corte aqui porque o telefone tocou e tudo mais. Então desculpa aí, gente. Mas enfim, o próximo fato é que eu sou a caçula de 3 irmãs. Então a diferença da minha irmã mais velha pra mim é de 10 anos. Da minha irmã do meio pra mim é de 7 anos, e se você fizer as contas aí, você vai ver que sim, eu sou um acidente, né? E eu sou também filha temporã, eu nunca sei direito como é que se diz isso, mas eu nasci quando a minha mãe já tinha quase 40 anos, então, né? Enfim, número 6, acho, sei lá. Eu sou muito fã de 3 pessoas, tá? Assim, fãzona mesmo. Esses são os meus 3 ídolos, que são o Alfred Hitchcock, o Edgar Allan Poe e o Renato Russo. Sim, são os meus 3 grandes ídolos. Número 7, meu filme preferido é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eu adoro esse filme, é o Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Eu às vezes deixo o DVD no meu aparelhinho aqui, antes de dormir eu assisto, sei lá, 15 minutos do filme. E eu passo a semana assistindo o filme e depois eu volto, vejo tudo de novo. E é difícil assistir esse filme inteiro hoje em dia, mas assim, eu já decorei falas e enfim. Mas eu adoro esse filme e vira e mexe eu faço isso com alguns outros filmes também. Eu deixo o DVD ali e fico vendo pedacinhos. O último que eu fiz isso, e esse DVD ficou ali no aparelho por muito tempo, foi aquele Quem Me Depois de Ler, Burn After Reading, dos irmãos Coen, que eu adoro. Aquele filme, eu acho aquele filme incrível, extremamente engraçado. Então quando eu quero ficar de bom humor, eu ponho aquele filme. E enfim, ele ficou também. Desde que o DVD chegou aqui em casa, passei, sei lá... Gente, sério, eu acho que ficou 1 ano ali, por aí, viu? Então eu sempre via de novo esse filme, via pedacinhos por dia. Enfim. Música preferida. Eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer top 10 e tal. Aqui no canal eu já fiz alguns e tal, vocês sabem que eu tenho um problema com isso. Mas eu tenho uma música preferida e não é a minha banda preferida. A minha música preferida é a Killing Moon, do Echo and the Bunnymen. Eu adoro essa música, acho ela incrível, assim, perfeita. Mas eu nem gosto muito de Echo and the Bunnymen. Tem algumas coisas que eu gosto da banda, mas essa música eu acho perfeita. Eu faço coleção de canetas coloridas, bruxinhas. Já faz muito tempo que eu parei de comprar bruxinhas e eu andei doando algumas bruxinhas que eu tinha aqui em casa. Mas ali na minha estante, não sei se dá pra vocês verem, tem algumas bruxinhas. Depois eu tiro fotinhas e coloco no vídeo pra vocês verem, mas eu ainda tenho algumas. E o que mais? Eu coleciono tarôs também. Acho que eu tenho vídeos aqui no canal em que eu mostro a minha coleção de tarôs. Só dá uma procurada lá no histórico do canal que vocês vão encontrar. Adoro tarô. Faz tempo que eu não compro também. Aliás, caneta também faz tempo que eu não compro. Mas enfim, é o que eu coleciono.
E livros, né? Lógico, também coleciono livros. Quando eu era pequena, eu usava aparelho nos dentes, eu usava óculos, mais ou menos desse tamanho aqui, mas na época não era legal usar óculos grande. Engraçado, né? Como as coisas mudam. E eu usava também aparelho nos dentes, óculos, e eu era gorda, imensamente gorda. Então, assim, eu era uma piada pronta. Mas uma coisa muito curiosa é que eu não sofria bullying. Então, né, porque pensa, né, aparelho, óculos, gordinha, então, né, mas não, enfim. Por quê? Porque eu sempre fui das mais altas da turma, né, das pessoas mais altas da turma. Então eu sempre tive que sentar no fundão. Eu detestava sentar no fundão, mas eu tinha que sentar. Então eu acabava fazendo amizade com a turma do fundão, né, então eu nunca tive problema com bullying. Inclusive, eu era a pessoa que defendia as pessoas que sofriam bullying. Eu fui assim desde da pré-escola até a época da faculdade. Enfim, eu não suporto gente, sabe, fazendo piadinha do pessoal, assim, às vezes sem motivo, sabe? Nem conhece a pessoa e tá lá, sabe, botando apelido. Eu acho isso... Enfim, o fim da picada. Então eu defendi as pessoas. Quase apanhei algumas vezes na escola. Minha mãe, as únicas vezes que minha mãe foi chamada na escola é porque a professora achava que eu ia apanhar na saída porque eu defendia alguém. E eu era sempre a nerdona, né? Então, essa coisa de eu ser amiga do pessoal do fundão, eles tinha aquela coisa assim deles se aproveitarem um pouco de mim, porque afinal de contas eu passava cola de vez em quando, aquelas coisas. Mas eu era boa influência, era muito engraçado. Quando eu ia fazer trabalho na casa desses alunos, né, desses meus colegas, as mães me tratavam super bem, assim, era muito engraçado. Porque eu era boa influência, né? Ai, ai. Que mais? Já falei isso. Meu cabelo é exatamente assim, desse jeito que vocês estão vendo. Ele não é muito liso, ele forma umas ondas aqui no final e tudo mais. A cor é exatamente essa. Por que eu tô falando isso? Porque eu já pintei muito o cabelo, assim. Meu cabelo já foi de todas as cores que vocês possam imaginar. Tá, eu já fiz inclusive umas mechinhas rosa, assim, no cabelo, sabe? E eu não era muito adolescente, não, acho que eu já tinha uns 19, 20 anos. E eu escondia, né? Meus pais nunca souberam que eu tinha feito isso no cabelo. Eu já fui muito loira, eu fazia luzes. E aí chegou um dia, assim, que eu me olhei no espelho e falei, caramba, eu tô muito loira. E o problema de você fazer luzes, né, isso 10 anos atrás, né, hoje em dia já deve ter melhorado um pouco isso, é que o cabelo quebra demais. Então assim, eu varria meu quarto, eu tirava tufos de cabelo, sabe? Então eu falei, preciso parar com isso. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu cortei meu cabelo muito curto, assim, um chanelzinho assim, perto da orelha. E fui cortando até sair a tinta e tal, e nunca mais pintei. Fui ruiva também, várias coisas, já fiz várias coisas no cabelo. Hoje em dia eu tenho aqui uns cabelinhos brancos que sabem aqui, sabe, do ladinho aqui nas têmporas. Mas eu acho muito cedo ainda, mas eu acho que quando eu começar a ter muito, né, quando o bicho começar a pegar mesmo, quando eu ficar muito cheio de cabelo branco, acho que eu vou voltar a fazer luzes. Fazer o quê, né? Mais pra frente, certo? Deixa eu ver o que mais. Sim, eu nunca vou mostrar fotos de quando eu tinha cabelo colorido, minha gente. Nunca. O que mais? Eu abomino karaokê. Eu não suporto. Eu trabalho numa escola que o pessoal às vezes se junta pra ir a karaokês e tal. Eu fico olhando pra aquilo e falo, meu Deus do céu, por quê? Por que karaokê? No comecinho, sei lá, no começo não, acho que no meio dos anos 90 começou essa febre de karaokês. E a minha amiga Nancy foi a primeira pessoa que comprou, né, um aparelho de karaokê, né, ela tinha um na casa dela, e japoneses, né, lógico, e assim, eu me lembro de uma festa de aniversário que a gente ficou lá cantando e tudo. Eu não contei, eu fiquei responsável pelas fotografias e tal, mas odeio karaokê, gente. Odeio karaokê. Então, desde aquela época, hoje em dia eu simplesmente não compreendo porque as pessoas vão a bares de... Existem bares de karaokê aqui em São Paulo. Não sei os modos se tem. Mas é impressionante. O que mais? Eu odeio balada. Eu nunca gostei de ir a casas que tocassem putz, sabe? Dance music. Eu simplesmente abomino, eu não sei dançar e eu acho horroroso o ambiente, porque você fica lá, aquela música é alta, sabe? É um cheirão de cigarro que gruda, impregna no seu cabelo e nunca mais vai sair, sabe?
E eu não gosto de música eletrônica nem nada do tipo. Eu ia, assim, arrastada praticamente, porque era aniversário de alguém e eu sempre falava assim, vocês vão me buscar aqui em casa e depois vocês vão me trazer. E as pessoas faziam isso. As pessoas querem a sua companhia, não é uma coisa impressionante. E aí, eu fui pouquíssimas vezes a baladas de dance music. Eu odeio dançar, aliás, não sei dançar, né? Não sei, então vai ver, é por isso, né, Tatiana? Mas enfim, o que eu gostava mesmo, eu ainda gosto, acho que se eu for hoje em dia, faz bastante tempo que eu não frequento esse tipo de bar, mas se eu for hoje em dia, eu acho que eu ainda vou gostar, que eram bares de rock. Então, aqui em São Paulo tem muito, aqui no Bexiga, né, num bairro aqui tipicamente italiano e tal, tem uma rua que é só de bares de rock. E tem outros lugares também, na Vila Madalena tem bastante. Eu gostava muito de um que chamava Morrison Rock Bar. Era bem legal. Então eram bares. O ambiente era praticamente o mesmo. Um ambiente escuro, todo mundo fumando, aquele cheiro de cigarro horroroso e cerveja e blá. Mas tinha bandas tocando ao vivo. E geralmente eram bandas covers, né? Eu acho que eu nunca vi uma banda que não fosse cover. Então eles tocavam clássicos do rock. Então era legal. Eu gostava. Eu prefiro esse tipo de ambiente, né? O que mais? Eu não sei nadar. Não sei nadar. Não sei nadar. Nunca aprendi. Eu tenho medo de praia, digamos assim. Medo de praia, tá vendo? Então, se eu for à praia, eu vou ficar na areia, bem longe da água, tá? Às vezes eu até tento, mas nunca dá certo, sabe? Entrar na água e lá, e não dá, não rola. Não sei nadar. E tenho medo do mar. Que mais? Eu não gosto de quartas-feiras. As pessoas sempre reclamam da segunda-feira, né? Pra mim, segunda-feira é aquela coisa assim da obrigação, sabe? Tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer minhas coisas. Mas quarta-feira é um dia assim que é a metade da semana, sabe? Não é nem o começo nem o fim ainda, sabe? Não há esperança, sabe? Pra quarta-feira. É um dia neutro, sabe? Não gosto de quartas-feiras. O que mais? Eu não sei andar de salto alto. Eu sou muito alta, né? Eu tenho 1,76 de altura. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui a mais alta, né, da turma. Meu marido é um pouco mais alto do que eu, mas mesmo assim eu não me animei a tentar usar salto alto. Por que eu tô falando isso? Porque os namorados que eu tive antes eram mais baixinhos do que eu. Então era uma coisa meio ridícula, né, a pessoa andando de salto. Então eu nunca me animei. Eu acho bonito, eu vejo as moças andando, sabe, de salto alto. Eu falo, olha que bonito, que delicado, que feminino. Mas eu mesma... quando eu compro, assim, uma dificuldade pra mim é achar bota que não tenha, sabe, saltinhos. Então eu até tenho algumas botas que tem salto, mas aí é aquele salto quadradão, bojudo, né, que aí qualquer um anda, né, com aquele salto. Mas salto fino, nunca na minha vida. O que mais? Eu já tentei aprender a tocar violão. Meu pai toca violão desde sempre. Meu pai é caipira, então ele tocava as modas de viola dele. Então eu cresci vendo meu pai tocando violão e eu era doida pra aprender. Mas eu nunca... Enfim, eu nunca fui atrás. Aí eu trabalhava num laboratório que ficava exatamente do lado de um casarão. E um belo dia abriram uma escola de música nesse casarão. Então era assim, era sair da porta do laboratório que eu trabalhava e entrar nessa escola de música. Eu não tinha mais desculpa, entendeu? Então eu fiz 6 meses de violão nessa escola, fazia uma aula por semana. Até aprendi algumas coisas, jamais aprendi a solar. Então assim, tem os calinhos, ainda tenho, se eu prestar atenção aqui, eu ainda tenho, em alguns dedos eu ainda tenho calo. Mas não fui pra frente, não tenho talento, sabe? A pessoa tem que admitir quando ela, né, não é pra aquilo. Mas eu ainda tenho vontade. O meu marido toca, né, guitarra, violão, toca várias coisas. E eu fico vendo, né, a coleção de guitarras dele, as coisas que ele faz também. E eu não sei se eu gostaria que... Sei lá, eu não sei. Mais pra frente, quem sabe, eu penso em ter aulas. De repente ele mesmo me ensina alguma coisa. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei dirigir. Na verdade, assim... No exato dia em que eu fiz 18 anos, eu fui até a escola enfim, até a autoescola que tem aqui no bairro, fiz minha matrícula, e aí eu comecei a fazer aula de direção logo que mudou aquela lei lá que a gente precisava fazer aqueles cursos X, né? Então a prova não ia ser mais só de plaquinha. Aliás, a minha prova ainda foi só de plaquinha de trânsito.
Eu precisei fazer as horas daquele curso, mas ainda não estava em vigor fazer uma prova sobre aquilo. Então eu precisei fazer o curso, minha prova foi ridícula, aquela de plaquinha, que é imbecil. Tem um ditado que você tem que escrever uma frase e depois tem as plaquinhas. E fiz as aulas, eu não tinha o menor talento para baliza. Acho que nunca um ser humano fez tantas aulas de baliza na face da Terra. Mas eu aprendi direitinho, fiz lá no dia do teste e tal, passei direitinho. Morria de medo de deixar o carro morrer na subida. Mas enfim, superei tudo isso, aprendi a dirigir, tirei minha carta. E aí no primeiro dia em que meu pai me deixou pegar o carro sozinha, o que aconteceu? Bati o carro. Então desde aquele dia eu não dirigi mais, tenho medo de dirigir mesmo. No começo, logo depois que eu sofri o acidente, digamos assim, eu não conseguia nem sentar do lado do motorista no carro. Então eu tinha que sentar sempre atrás. Às vezes o carro tava vazio e eu tinha que sentar atrás. Ridículo. Mas isso foi só no começo. Depois já nem ligava mais. E 10 anos se passaram, né? Tá na hora já, 10 anos, né? 13 anos se passaram. Mas tá na hora. A Patrícia Pirota voltou a fazer aula e ela tá me inspirando, sabe? Quem sabe mais pra frente, né? Mas é isso aí. Ah, uma coisa ainda sobre autoescola. Eu não passei de primeira no teste de psicotécnico, gente. Vocês não estão entendendo. Sabe aquele que você tem que fazer, enfim, desenhinhos e tal? E não passei. Coisa mais ridícula. Eu não conheço ninguém que não tenha passado no psicotécnico da autoescola. Vocês não estão entendendo. E sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam me olhando assim, tipo... Como você não passou naquilo? Eu também não sei dizer pra vocês como. Mas eu me lembro que tinha um exercício que você tinha que fazer com as duas mãos, você tinha que pegar 2 lápis, né? E você tinha que desenhar numa folha de papel um zigue-zague. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer bonitinho, né? E aí a moça tampou, né, a minha visão. Ela colocou uma placa de papelão assim na minha mão e eu não podia mais ver o meu zigue-zague. E aí eu fiz aquilo, a hora que ela tirou eu tinha feito qualquer coisa, menos um zigue-zague, eu tinha, sei lá... desenhar a Capela Sistina, sabe? Ridículo. E aí eu não passei. Mas aí passou uma semana, eu pude fazer de novo e aí eu passei. Bom, tá tudo bem. Que mais? Próximo fato é que eu não tem nem nome para o que eu sinto com relação a baratas. Não dá nem pra dizer que é medo, que é pavor. É um something else, assim, sabe? É um outro nível de medo de barata que eu tenho. Eu não posso com barata, simplesmente não posso. E aí aqui na casa dos meus pais, né, eu me lembro que teve uma vez que... Aliás, isso vira e mexe acontecia, não foi uma vez só, não. Quando é alto o verão, assim, de vez em quando aparecem umas baratas. O quarto, né, o meu quarto, ele tinha sempre, assim, em todos os cantos, em cima dos armários, aquelas iscas, sabe, de barata. Eu comprava e saía jogando pelo quarto. Porque eu não suporto, eu não posso com barata, simplesmente. E aí o que acontece? Às vezes eu acordava no meio da noite ouvindo as patinhas da barata. Vocês não estão entendendo. Então assim, eu sabia que era barata. Ah, podia ser um besouro. Não, era uma barata. Eu sabia que era. Eu tinha um radar, né? Então assim, podia ser a hora que fosse do dia. Eu ia lá acordar meu pai, fazer meu pai vir até aqui caçar a barata. Às vezes ele falava, nem tem barata nenhuma. Aí aparecia a baratinha andando. Então assim, não posso. Não posso. Tem um problema sério. O que mais? Eu adoro comer Doritos com Coca-Cola. E assim, eu tenho gastrite, né? Então esse negócio, ele cai como uma bomba no meu estômago. Mas eu não tô nem aí. Antes eu fazia assim, toda semana eu me permitia comer um pacotão de Doritos com uma latinha de Coca-Cola. E assim, pra mim é uma definição do céu. Defina céu, Tatiana. É um pacotão de Doritos com uma latinha de Coca-Cola. Sensacional. Então de vez em quando eu ainda faço isso. Quando eu vou ao supermercado, eu não posso passar naquela ala de salgadinhos. Se eu passar ali, eu tenho que comprar um Doritos. É impressionante. E a latinha de Coca-Cola. O que mais? Deixa eu ver aqui. Isso aqui tinha no meu vídeo de 5 coisas que eu perdi. Eu tenho certeza que eu falei sobre isso porque eu lembro que muita gente achou estranho. Eu não consigo comer sorvete de massa, assim, tirar do pote e comer. Eu preciso derreter o sorvete. Mas não é derreter até virar água, sabe? Tem que ficar molinho e tem que ficar mais líquido do que duro. Entenda. Então eu tenho um sério problema em comer sorvete fora de casa. Então, sei lá, eu gosto bastante dos sundaes do McDonald's e tal. Eu andei largando o McDonald's, mas eu não consigo largar o sundae deles. Então, assim, eu compro o sundae e largo ele lá.
fico conversando com as pessoas, fico lendo, então tem que ficar esperando o negócio ficar líquido, senão eu não consigo comer. Deixa eu ver. Gente, acho que é isso, o vídeo já tá meio grande, né, já tá com quase 20 minutos, já passou de 20 minutos, aliás. Vocês viram, né, totalmente inútil esse vídeo aqui, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas enfim, vocês pediram, um monte de gente me pediu pra responder essa tag. Eu não sei quantos tópicos deram aqui, sei lá, deve ter dado uns 30 mais ou menos, mas eu vou colocar o título como 25 fatos sobre mim, tá? Eu pretendo voltar mais pra frente pra fazer 25 blá sobre meus livros, sobre meus hábitos de leitura e tal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação a meus hábitos de leitura, eu sei que muita gente vai me perguntar sobre aquelas tagzinhas que eu colo nos livros. Então, se você tem alguma pergunta... vão me perguntar se eu faço leitura dinâmica, essas coisas sempre me perguntam. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, pode deixar aqui pra mim nos comentários e aí, quando eu tiver tempo, eu volto e respondo, tá bom?